Se você tem vontade de ganhar dinheiro na internet ou no YouTube, clique agora no link que está na descrição e descubra como eu e milhares de youtubers ganham dinheiro sem precisar aparecer aqui. Olá! Seja bem-vindo ao canal Top 5 TV, eu sou a voz misteriosa e hoje eu trago para você Top 5 jogadores do Flamengo. Você sabe quais são os 5 maiores jogadores da história do Flamengo? Bom, essa é uma discussão bastante difícil, mas decidimos trazer para vocês uma lista com alguns nomes. Fundado ainda no século XIX, o Clube de Regatas do Flamengo é um dos clubes mais antigos do futebol brasileiro e também um dos mais vencedores. Time mais popular do mundo, com cerca de 400 milhões de torcedores espalhados Brasil afora, o Flamengo é repleto de grandes ídolos que marcam a história do clube. Para chegar a uma lista de maiores jogadores da história do Flamengo, com apenas 5 nomes, baseamos as escolhas das posições nas conquistas de cada atleta, sua importância para o clube e, claro, a qualidade do jogador dentro das 4 linhas. Confira agora o nosso Top 5. Em quinto lugar, Gabigol. Iniciamos o nosso top 5 com um ídolo atual. Gabriel Barbosa, o Gabigol, já marcou o nome na história como um dos melhores jogadores do Flamengo em todos os tempos. O camisa 9 chegou ao clube em 2019 e já no seu primeiro ano ajudou a transformar o Flamengo em um time dominante. Logo de cara, conquistou o Campeonato Carioca diante do Vasco da Gama. O Flamengo de Gabigol queria mais e no final da temporada deu 2 voltas olímpicas em uma mesma semana. Em um jogo único disputado no Peru, Gabigol marcou os 2 gols da virada histórica do Flamengo diante do River Plate, na final da Libertadores, dando o título para o clube carioca. 4 dias depois, o rubro-negro também se consagrou campeão do Campeonato Brasileiro. Naquele ano, foram 43 gols marcados e artilharia garantida da Libertadores e do Campeonato Brasileiro. Números e conquistas que são suficientes para a nossa 5ª colocação. Em quarto lugar, Dida. Mais um ídolo saudoso da nossa lista, Dida marcou época no Flamengo nos anos 50 e 60. O franzino meio-campista e um dos principais ídolos de Zico, ele está fatalmente na galeria de maiores jogadores do Flamengo. Vindo do CAS de Alagoas, Dida teve dificuldade para se adaptar, sendo inclusive utilizado pelas categorias de base do Flamengo no começo de sua trajetória. Mas, em 1955, um ano após a sua contratação, assumiu a titularidade do time e o resto é história. Durante os 9 anos do clube, de 54 a 63, Dida foi decisivo na conquista de 3 títulos cariocas, 54 em 55 e em 63, e um torneio Rio-São Paulo, em 61. Neste tempo, foram 257 gols em 364 jogos e o título de segundo maior artilheiro da história do Flamengo. O nosso top 3 talvez seja unanimidade entre os mais de 40 milhões de torcedores da nação rubro-negra. Claro, todos faziam parte do time imortal dos anos 80 e são os principais craques daquele esquadrão. Em terceiro lugar, Leandro. Você pode estar pensando, um lateral como terceiro lugar na categoria de melhores jogadores da história do Flamengo? Não confunda, Leandro não era apenas um lateral qualquer. Dono da posição durante 12 anos do Flamengo, o camisa 2 esbanjava a categoria, dribles, classe, técnica, visão de jogo, passes e cruzamentos precisos, atributos que seriam suficientes para ele ser o camisa 10 da grande maioria dos times da história. O maior lateral direito da história com o Flamengo disputou 415 jogos com a camisa vermelha e preta de 78 a 90 e foi importantíssimo nas conquistas do Campeonato Carioca de 78, 79, 81 e 86, da Libertadores e do Mundial de 81 e dos Brasileiros de 80, 82 e 83, além da Taça União de 87. Em segundo lugar, Júnior. Bom, a escolha do nosso segundo lugar é bastante óbvia e não poderia ser diferente. Leovigildo Lins da Gama Júnior, ou apenas Júnior, é um dos maiores jogadores da história do futebol brasileiro e certamente um dos melhores jogadores do Flamengo. Com uma qualidade sem igual, com ambos os pés, Júnior foi lateral esquerdo em grande parte da carreira, inclusive na sua primeira e grande passagem pela equipe do Flamengo nos anos 80.
Formado na categoria de base da Gávea, Júnior jogou no Flamengo de 74 até 84, quando foi procurar novos objetivos na Europa. Durante esse período, Júnior foi um dos grandes craques do time que conquistou os campeonatos brasileiros de 80, 82 e 83, e principalmente da Libertadores e do Mundial de 81. Depois de um período ausente no Rio de Janeiro, Júnior voltou para o Flamengo em 89, já com 35 anos de idade. Sua volta foi motivada por conta de seu filho, que ainda não havia visto o pai atuar pela equipe carioca e queria que isso acontecesse. Nessa passagem, mais títulos. Jogando agora no meio-campo como legítimo camisa 10, Júnior comandou o elenco que conquistou a primeira Copa do Brasil para o Flamengo em 90. Além disso, mais um campeonato brasileiro para a conta em 92. Além de ser um dos maiores vencedores e, inegavelmente, um dos melhores jogadores da história do Flamengo, Júnior também ostenta a primeira colocação disparada no ranking de jogadores que mais atuaram no clube. São 876 jogos em 14 anos como jogador rubro-negro. E agora, vamos para o melhor jogador de todos os tempos do Flamengo da nossa lista? Mas antes disso, quero te pedir aquele favor. Deixa o seu like, se inscreve no canal e aciona o sininho. Não demora nem 5 segundos, isso ajuda muito no nosso trabalho. Faz o YouTube entender que o nosso conteúdo é relevante e vai entregar para mais pessoas. Em primeiro lugar, Zico. Chegando ao primeiro lugar, não poderia ser diferente. Arthur Antunes Coimbra. O Zico é, sem sombra de dúvidas, o maior entre os melhores jogadores do Flamengo em todos os tempos. O Galinho de Quintino, carinhosamente apelidado pelo narrador Valdir Amaral, é uma das grandes estrelas da história do futebol e o principal craque da equipe flamenguista que encantou o mundo nos anos 80. Apesar de jogar no meio-campo, a principal característica de Zico era o gol. Batia na bola como ninguém, de perto, de longe, fazia gol de tudo quanto é jeito. A precisão na batida também era fatal nas cobranças de falta e ele até hoje é considerado um dos maiores batedores de falta do Brasil e do mundo. Ao todo, foram 509 gols em 732 jogos disputados com a camisa do Flamengo, número que o tornaram disparado o maior artilheiro da história do clube, com quase o dobro de gols do segundo colocado, Dida, que tem 264 gols marcados pela equipe. Zico é mais um que foi formado na categoria de bases do Flamengo e atuou pelo clube em 2 passagens. A primeira, de 71 a 83, envolveu os anos mais gloriosos do Galinho, com 476 gols marcados e inúmeros troféus, como os brasileiros de 80, 82 e 83, além dos títulos mais marcantes, que foi o da Libertadores e do Mundial de 81. Na segunda passagem, de 85 a 89, conquistou apenas o Carioca de 86, mas foi o retorno necessário para que o ciclo do grande nome entre os maiores ídolos do Flamengo fosse encerrado. E aí, o que achou da nossa lista de maiores jogadores da história do Flamengo? Deixamos alguém de fora? Deixa aí nos comentários que eu tô bem curioso e te espero no próximo vídeo.